Fala, legionário, bom dia. Excelente dia aí pra você, toda a sua família. Quero trazer uma consciência aqui muito interessante. Eu quero usar uma referência bíblica. Quero falar sobre honra e a forma que Deus enxerga sua esposa. Então vamos lá. Êxodo, não, acho que é Números 13. Existe uma referência que fala quando Moisés ele erra com Deus. Miriam e o irmão de Moisés, eles vão lá e julgam Moisés. Miriam e Arão falam mal de Moisés. Números 12. Está escrito assim, ó, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope, cuxita, né? Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito paciente, mais que qualquer outro que havia na terra. 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Os três foram lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, ouça as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, aí ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas, e ele vê a semelhança do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve, e Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra. Disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique assim, tal. Qual que é o entendimento pra gente hoje? Trazendo esse tipo de... esse contexto. Moisés, pra quem não entendeu, ele errou. Ele não poderia tomar nenhuma outra mulher que não fosse israelita. Mas ele tomou uma mulher etíope. Ele falhou, ele errou. E isso não era permitido. Miriam e Arão foram criticá-lo. E Deus defendeu ele. Deus não defendeu o erro dele. Mas Deus trouxe ali que ele era um profeta tão real, tão verdadeiro, que não deveriam criticá-lo, né? Não deveriam condená-lo pela aparência. Então Deus ele fala assim, olha, ele é um profeta tão chegado que ele é fiel em toda a minha casa. Mas em comparação a vocês não são assim. Se é que ele fala, quando entre vocês há um profeta do Senhor, aí ele me revela visões. Em sonhos eu falo com ele. Então a gente pode entender que esses trechos aqui ele estava falando sobre Arão e Miriam. Aí ele me revela em visões, Arão, e em sonhos falo com ela, Miriam. Como se ele dissesse isso. Mas não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O que eu quero trazer de entendimento aqui? Isso daqui é uma forma de honra. E Moisés estava sendo desonrado, né, pela crítica que eles fizeram. Trazendo esse princípio de honra, eu gostaria que você tivesse entendimento de que não julgue a sua esposa, né, seu esposo, conforme os olhos que você tem. Por quê? Porque a gente tem um olhar limitado, a gente tem uma capacidade limitada. O que eu quero dizer? Deus ele enxerga muito mais do que nós. E ele tem noção da capacidade que ele colocou dentro de cada um de nós. Então Deus ele acredita mais no desenvolvimento, no cumprimento do propósito da vida do seu cônjuge, mais do que você mesmo, provavelmente. Mais do que a própria vida. Eu até escrevi um texto que eu vou ler rapidinho. Deus vê muito mais do que você. Ele colocou tudo no seu cônjuge e acredita nele mais do que a vida. O julgamento de Deus é atemporal e o seu é temporal. Essa pessoa é muito chegada do Senhor, próspera e fiel. Muito mais do que você imagina. A questão de quando você cumpre tudo aquilo que você tem em Deus para cumprir, para realizar. Então, não julgue errado, lembre-se da honra que Moisés recebeu por Deus e da honra que os irmãos dele fizeram com ele e como Deus os tratou. Você é incompetente para julgar. Olhe como o Senhor olha. Isso não significa que em alguns momentos a gente não tem que julgar de forma sábia, né? Mas a gente tem que olhar para a pessoa e não julgar ela pela aparência. Pega só esse entendimento, não julgar pela aparência.
Porque Deus sabe como que vai ser o futuro dessa pessoa. E o nosso julgamento é muito temporal, o nosso julgamento é muito limitado. A gente pode lançar a pessoa para baixo. A gente pode atrapalhar o que Deus tem na vida dela. Então, não julgue o seu cônjuge pelas limitações que você enxerga nele. Mas muito pelo contrário. Acredite que em pouco tempo no futuro, essa pessoa ela não vai ter mais limitações, porque vocês vão trabalhar juntos em cima disso. Porque tem uma pessoa que trabalha ali que é muito mais capaz que você, que é o Espírito Santo. Então, seja sábio. Não olhe para a pessoa que você tem como esposa como resultado final de tudo aquilo que Deus tem a fazer. Mas olhe para ela como uma pessoa que está em processo de transição. Então, a nossa alma em Deus, né? Tem pessoas que falam a nossa alma é perfeita. Eu sei que lá em Zacarias, né, tá escrito que é o Senhor quem forma o Espírito dentro dele. E tá escrito que quando nós morrermos, o Espírito volta a Deus. Esse Espírito, ele é perfeito. Esse Espírito, ele é a luz. Deus é o Pai das luzes. Ele é Espírito. Existe em nós algo dele, que é uma parte da sua perfeição. Isso não significa que é anulada em nós aquela raiz do pecado, né? De forma humana. Mas isso significa que nós precisamos pender para as coisas do Espírito. Pender para as coisas da luz, pender para as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí a gente vai crescer em confiança no Senhor. O maior patrocinador que a sua esposa e seu esposo tem que ter é você. Você deve orar, você deve patrocinar, você deve muitas vezes colocar pessoas ao redor da sua esposa, seu esposo. Pessoas que sejam muito melhores do que você e do que ela, para vocês aprenderem. E é isso. Não julgue segundo a aparência, mas julgue segundo o que Deus vê. Deus vê grandes coisas na vida do seu cônjuge. Grandes coisas. Veja isso também. Muitas vezes você está olhando para algo que está começando. E isso não é o resultado final. Seu cônjuge também não é o problema. Então, honre a vida dele. Não desonre. Não critique. Mas pelo contrário, a mesma medida que você tem de amor, que você tenha uma medida de confronto também. Então assim, se eu quero confrontar, será que eu tenho demonstrado a minha medida de amor também pelo meu cônjuge? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê sabedoria. Senhor, te agradecemos agora por tudo que o Senhor tem feito. Eu queria orar, Senhor, pela família de cada um. Eu queria pedir que o Senhor continue, Senhor, cuidando de cada um. Que o Senhor nos dê sabedoria em Cristo. Que todas nós, Pai, todos nós, toda a família, Pai, todos possam entender mais de Ti, entender mais da Tua palavra. E nós possamos juntos honrar nosso cônjuge, Pai. Entender que o processo não é o final, mas o processo é um caminho para chegar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, para nossas famílias. Unge cada homem agora, Pai, com a Tua graça, com a Tua sabedoria. Abençoa cada mulher, Pai. E concede, Senhor, as coisas que nós precisamos para ter um relacionamento com sabedoria, com um relacionamento que flui, cheio da Tua graça. Em nome de Jesus, que a gente possa ter entendimento do Teu amor e olhar para o nosso cônjuge do jeito que o Senhor olha. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Compartilhe essa palavra aí, tamo junto.